As revoluções, elas são interessantes. Algumas a gente nem ouviu falar que aconteceram. Elas foram para um bairro. Algumas foram dentro de um condomínio. Talvez algum síndico revolucionou. Eu fui síndico com 19 anos de um condomínio com quase 600 unidades. E um conselho para você: foi a pior coisa que eu fiz na minha história. Então, se você está pensando em ser síndico, ora para Deus te fazer discernir se é isso mesmo ou não, ok? Que Deus abençoe todos os síndicos do Brasil. Irmão, você é um herói. Você é um herói. Fechando parênteses, eu nem sei porque que eu falei disso. Deve ter algum síndico aqui precisando de uma resposta de Deus. É sério. Depois vocês vão ver. Alguém vai falar: pastor, no chat tinha um cara falando que estava pensando em desistir. Ele é síndico e Deus avivou a casa dele através dessa palavra. Eu já vivi coisas assim, irmão. Acredite. Então existem revoluções. Talvez alguém fez uma revolução num condomínio, num bairro, numa cidade. Mas essas revoluções, elas são lembradas por um tempo. E depois de um tempo a gente esquece. Porque a geração seguinte nem sempre se lembra do que aconteceu na geração anterior. Mas o Evangelho é a única revolução que mudou o tempo, o curso da história. Seja você cristão ou não, acredite ou não, o seu calendário se move entre antes e depois dele. Irmão, pega isso. Todo o calendário foi alterado entre antes e depois de Jesus. Por quê? Porque existem revoluções que mudam algumas histórias, mas existem revoluções que mudam toda a história. E é isso que vai acontecer nessa noite. Tem gente que vai lembrar daqui a 10 anos desse culto, vai falar: a minha vida é uma antes daquele encontro com Deus e é outra depois daquele encontro. 5 pessoas pegaram essa chave, 5 pessoas estão crendo nisso. Tem gente que vai viver milagres de cura hoje. Você vai falar: a minha vida é outra depois daquele encontro com Jesus. A gente acabou de voltar de Recife. Quase 12 mil pessoas no Classic Hall. Tumores sumindo, audição restaurada, visão restaurada. E eu creio que tem gente que foi ali como curioso, só para ver o que ia acontecer. Voltou para casa curado, porque é assim que Deus faz. Ninguém tem um encontro real com Ele e volta para casa do mesmo jeito. Então declara com autoridade, diga: eu creio que uma revolução está nascendo. Eu preciso correr. Eu só tenho mais... Não, isso aqui eu estou falando para você, perdão. Eu só tenho mais 9 minutos para terminar essa mensagem, mas eu queria falar sobre 2 pilares fundamentais em toda revolução sobrenatural. Existem 2 pilares que você vai perceber em toda a revolução que Deus fez ao longo da história. O primeiro pilar se chama visão. Fala comigo: visão. Toda revolução que Deus gerou começou com uma visão que Deus deu. Deus mostra para Noé algo. Noé entendeu e se moveu, e a história nunca mais foi a mesma. Na verdade, Noé recebeu de Deus uma missão de reconstruir a história. Você tem noção que toda a criação foi dizimada, menos a família de Noé? Todo mundo tratava Noé como alguém estúpido, até que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Irmão, olha para mim. Se você recebeu uma visão de Deus, você tem que parar de esperar a aprovação de outros. Se o próprio Deus que te chamou já te aprovou. 90% de amigos que eu compartilhei sobre a decisão de vir para o Brasil e talvez abrir mão do Green Card me aconselharam a não fazer. Mas eu sei o que eu vi, eu sei o que o Senhor me mostrou, eu sei a visão que Ele me deu. E o problema é que tem muita gente que recebeu de Deus uma visão, mas está buscando conselhos com quem não viu o que você viu. Se Steve Jobs tivesse parado para ouvir o que o conselho dele dizia, provavelmente a história da tecnologia não teria sido alterada como foi. Eu esqueci, desculpa, mas eu juro que eu esqueci o nome do cara que inventou a lâmpada. Como é que é o nome? É Newton? Thomas Jefferson, thank you so much, obrigado. Thomas Edison, já virou Jefferson. Tem gente que vai chegar em casa e falar assim: cara, tão forte, né? Mas estou falando de Thomas Jefferson. O que ele fez? É o dono da Tesla. Thomas Edison. Ele falou que ele não errou 999 vezes antes de conseguir fazer a lâmpada. Ele descobriu 999 formas de não se fazer uma lâmpada. Eu tenho certeza que na 100ª, a minha geração, começando por mim, já teria desistido. O que separa um louco de um visionário é a resiliência. Porque a maior parte dos visionários que hoje a gente celebra já foram tidos como loucos em um tempo. Irmão, todo visionário ele tem a capacidade de ir no futuro e voltar para o presente para contar o que viu.
E é por isso que muitas vezes são incompreendidos. Muitos visionários não conseguiram ver o seu projeto sair do papel, porque viram algo tanto tempo antes do que a sua geração, que era quase incompreensível para quem ele estava falando, entender o que ele estava vendo. Mas toda visão aponta para um tempo que ainda não existe. Você está comigo? Diga amém. Agora, se visões de grandes inventores conseguem acelerar tempos, conseguem antecipar estações, o que a gente pode falar de uma visão profética? Uma visão profética é uma visão que o próprio Deus te dá, Pedro, sobre algo que ninguém viu. O Deus que passeia na eternidade. Irmão, olha para mim. Deus não foi inserido na eternidade. Deus pariu a eternidade. A Bíblia chama ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então o Deus que passeia na eternidade conhece o teu passado, conhece o teu presente, também conhece o teu futuro. E toda revolução que Ele vai gerar em você vai começar com uma visão que Ele vai te dar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela dizia: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei sarada. Ela teve uma visão, ela conseguiu imaginar: se eu conseguir chegar lá, se eu tocar na veste dele, se eu conseguir passar pela multidão, eu tenho certeza, eu vou ser curado. Irmão, toda revolução começa com uma visão clara. Você está comigo? Diga amém. Então deixa eu liberar algumas chaves sobre visão. A visão é o que dá propósito à sua dor. No meio da crise, a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Eu lembro no nascimento da Ceci, a dificuldade que a gente enfrentou. Kezinha teve bipolaridade gestacional, eu estava quebrado financeiramente, foi um período horrível. Eu lembro que eu abri o chuveiro e eu chorava debaixo do chuveiro para Kezinha não me ver chorando. E naquele tempo, o que me sustentou era lembrar das visões que Deus tinha me dado sobre o futuro. Então a Cecília nasce quando a gente morava na Casa dos Fundos, no pior momento da nossa história. Benício nasce 7 anos depois, quando a gente estava vivendo um novo tempo, pastoreando em uma outra nação. E agora nasce a Chloe, tem 4 meses que ela nasceu, quando Deus está trazendo a gente para o Brasil. E eu creio que marcam uma nova estação e um novo tempo. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A gente não pode colocar um ponto final onde o autor da vida ainda está escrevendo. Então no dia mal, você olha para o seu dia mal, você fala: eu não vou conseguir. Irmão, para de olhar para o que você está vivendo e começa a olhar para aquilo que Deus disse que você vai viver. A visão torna a jornada mais leve. A visão é o que traz propósito à nossa dor. A visão é o que faz a gente permanecer mesmo quando tudo diz que não vai acontecer. A visão é o que faz com que a gente pare de ouvir opinião de outros e a gente continue se movendo diante de uma palavra de Deus. Você está comigo? Então declara com autoridade, diga: tudo que eu preciso é de uma visão. Diga: uma palavra de Deus. Então toda a revolução que começou em Deus, fundamentalmente, teve uma visão como start. Deus deu uma visão. Aí você vai falar: pastor, mas e Abraão? Abraão não sabia nem para onde estava indo. Pois é, mas ele sabia onde não deveria ficar. Deus não deu o destino final, mas Deus disse para onde ele não deveria permanecer. Deus falou: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não deu o nome da rua, mas Deus deu uma direção para onde ele precisava se mover. Porque toda visão profética que Deus nos dá, eu acho que a forma talvez mais prática da gente fazer uma analogia, vou comparar com um Uber, por exemplo. Você já usou um Uber ou algum aplicativo aqui de transporte? Não sei como é que se chama de forma neutra isso, para ficar bonitinho. Transporte coletivo? Eu não sei. Pode ser. Porque às vezes o dono do 99 Táxi está ouvindo a gente e vai ficar chateado. Fala: caramba, eu queria ajudar a igreja, o cara está falando do Uber. Então você vai pegar um 99 Táxi, um Uber, ou seja o que for. Antes de você colocar o destino, você precisa colocar a localização atual. Sim ou não? Porque antes de você saber para onde vai, você precisa saber onde você está. Toda visão profética Deus libera para alguém que sabe aonde está. Deus fala: aí, você está vendo o que você está passando? Esse momento, essa estação. Agora deixa eu te mostrar para onde eu vou te levar. Irmão, tão importante quanto a gente saber para onde está se movendo é saber aonde não deve permanecer. Tão importante quanto as portas abertas que a gente entra, é entender as portas que o próprio Deus quer fechar. Tão importante quanto novas alianças que a gente faz, é entender alianças que o próprio Deus quer que a gente se desfaça.
Eu preguei sobre isso alguns meses atrás, quando eu vi aqui. Portas fechadas também são milagres. Prefiro uma porta que Deus fechou do que forçar uma porta que Deus nunca abriu. Então fala com autoridade, diga: eu creio que a revolução que eu vou viver começa com uma visão. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!